O que o pai faz ao ouvi-lo gritar? É meu irmão, choca o milionário e a mendiga negra. Na glamourosa gala de caridade da cidade, todos estavam vestidos para impressionar. Em mar de vestidos de gala e smokings brilhantes iluminava o salão. Mas nada poderia preparar Lucas, o milionário, para o que estava prestes a acontecer. Enquanto sorvia seu caro vinho tinto, o riso e o tilintar de taças preenchiam o ar. Do nada, um grito cortou a multidão como uma faca afiada. E meu irmão! A voz, clara e inocente, veio de David, seu filho de 10 anos, que até então estava engrossando as fileiras das crianças à beira do tapete vermelho. O salão mergulhou em um silêncio súbito. A música parou. Lucas congelou. O olhar de surpresa se refletia no rosto de cada convidado. A menção a um irmão, uma palavra que Lucas nunca havia ouvido da boca do seu amado menino, parecia ressoar em todas as direções. Quem é seu irmão, David? A pergunta saiu da boca. Ele olhou ao redor, tentando identificar a figura que surgiria em meio ao tumulto. E então, entre os rostos bem alinhados da alta sociedade, uma mulher se destacou. Maraia, uma mulher negra e magra, uma aparição naquelas vestimentas de gala. Tinha um olhar carregado de segredos. Sua presença era como um raio de luz em meio à escuridão do passado de Lucas. E, com uma calma impressionante, ela se aproximou. Eu sou a mãe dele, declarou, com uma voz que parecia ecoar dentro do peito de Lucas, o impactando de forma visceral. Os murmúrios começaram. O choque e a incredulidade substituíram o glamour da noite. O que você está dizendo? Lucas tentava entender. Sua mente corria em círculos. Maraia, com a dignidade de quem carrega uma história pesada, contou como David fora tirado dela ao nascer, como seu filho fora colocado em um orfanato, e como ela tinha sido forçada a viver nas ruas. O ar estava pesado, como se o tempo tivesse parado. Cada palavra penetrava a mente de Lucas, revelando verdades que ele nunca imaginou. As palmas suadas de Lucas se cerraram. Sua fortuna, sua vida de luxo pareciam repentinamente sombras. Não só ele estava confrontado com uma mulher que afirmava ser mãe de seu filho, mas a reputação da sua família começava a desmoronar, como um castelo de cartas prestes a cair. O público estava dividido. Alguns murmuravam palavras de apoio a Maraia, enquanto outros fulminavam Lucas com olhares de reprovação. E a verdade voltava-se contra ele. O eco da revelação impactava cada convidado presente na gala. Maraia olhava para Lucas com uma mistura de raiva e tristeza, os olhos carregados com a dor de uma história não contada. O dilema moral agora ocupava o espaço entre eles. O que fazer com a vida que ele construiu? Lucas sentia um nó na garganta. O amor pela sua família foi colocado à prova por poder e dinheiro. Maraia, determinada, também começava a descobrir mais sobre Lucas e seus negócios, revelando sombras que acompanharam a fortuna dele. Agora, a verdade estava prestes a explodir, e a gala, antes glamurosa, tornou-se um campo de batalha emocional. O que cada um deles faria seguir? Seria o amor de um pai mais forte que a sedução do poder e a riqueza? A história estava longe de acabar, e com cada olhar, cada murmurinho, uma nova camada de segredo se desdobrava, prometendo um embate intenso à frente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade vou? Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar estava quase palpável, como se o grande salão estivesse prestes a explodir. Lucas nem conseguia se mover. Mariah, à sua frente, parecia uma tempestade, seus olhos esmeraldinos fixos nele, transbordando dor e raiva. A revelação da maternidade de David não era a única coisa a balançar essa gala de gala. Logo após as palavras dela ecoarem, um lampejo de luz cortou o salão, seguido por um estrondo ensurdecedor. A porta principal se abriu com um baque forte, e todos os olhares se voltaram para a figura masculina enrolada numa longa capa negra, que avançava com uma segurança ameaçadora. "Cheguei para resolver isso", ele gritou. A voz era poderosa, dominando a sala em segundos. O murmúrio se intensificou. Chispas de pânico começaram a surgir. Lucas reconheceu o homem. Era Roberto, um antigo sócio que pensava ter deixado para trás. "Roberto?" A voz de Lucas saiu quase como um sussurro, seu coração acelerando. O homem, agora sem hesitar, se dirigiu para Mariah. "Você nunca deveria ter contado." A ameaça estava clara, e a multidão tensa se preenchia com o medo do que viria a seguir. O clima mudou de um glamour social para um campo de batalha. Olhares trocados entre os convidados e murmúrios de "o que está acontecendo" se espalharam como fogo. Mariah, ainda firme, encarou Roberto e disse: "Ele é o meu filho, e você não tem poder sobre nós." A força em suas palavras mostrava uma mulher que carregava muito mais do que Lucas jamais soube. Mas antes que qualquer um pudesse entender a gravidade da situação, uma pequena figura apareceu atrás de Roberto. Uma menina, com cabelos cacheados e um olhar que parecia refletir a própria luz da verdade. Ela correu e pulou nos braços de Roberto, que hesitou só um instante antes de envolvê-la em um abraço protetor. O choque foi como uma bomba. O murmúrio na sala aumentou, as camadas de drama se espiralando ao redor deles. "Quem é essa?" Lucas se viu perguntando, a voz tremendo. O menino David, ao seu lado, olhou de um para outro, confuso. "Essa é a minha filha", Roberto declarou, o rosto vermelho de ira contida. "Ela estava tomando conta do meu negócio enquanto você se divertia." Foi um golpe baixo, mas devastador. Lucas percebeu que, por trás do luxo e das festas, havia um emaranhado de mentiras maiores do que imaginava. A revelação da filha de Roberto lançou uma sombra sobre tudo o que ele acreditava saber sobre os dois homens e o que eles representavam. As mães de ambos revelavam, de um jeito torto e amargo, que o negócio deles sempre fora uma fachada, um jogo de aparências que os aprisionava. As reações começaram a surgir, algumas pessoas tentando se afastar do tumulto, outras buscando entender a gravidade da situação. "Como você pode estar com ele depois do que ele fez?" Alguém sussurrou, a incredulidade tomando conta do ambiente. A tensão explodiu em gestos. Palavras se tornaram facas afiadas entre amigos e conhecidos. "Isso é uma vergonha", gritou alguém do meio da multidão. "Vocês são todos iguais." A condenação estava ali, e mais precisamente, em um olhar de Lucas que se sentia um novo tipo de perdida. Agora, a verdadeira questão pairava no ar como um espectro. Como lidar com esse emaranhado de relacionamentos e segredos que ameaçava engoli-los a todos?
E então, no meio do caos, uma luz se apagou no salão. As luzes do teto começaram a piscar, e um grito feminino agudo cortou a noite. A menina, ainda nos braços de Roberto, começou a chorar. Papai, estou com medo. As palavras dela ecoaram pela sala, misturadas ao silêncio que se seguiu, um convite para uma revelação ainda mais sombria. O pânico perfeitamente orquestrado de uma noite supostamente glamurosa agora estava se transformando em um pesadelo. Qual era a verdadeira conexão entre todos eles? E o que faria Lucas com tudo isso? Enquanto a poeira assentava, a única certeza era que eles estavam apenas começando a tocar a superfície de uma verdade muito mais profunda e devastadora. O pânico tomou conta do salão. As luzes piscavam, e enquanto a menina se agarrava a Roberto, ele parecia perdido em seus pensamentos. A sala estava no meio de um turbilhão emocional, e os olhares se alternavam entre eles e Maraia, que tinha um brilho desafiador nos olhos, como se estivesse pronta para enfrentar qualquer tempestade. Mas, de repente, tudo ficou de cabeça para baixo. Uma explosão estrondosa veio de fora, seguido de gritos abafados. O chão tremeu e os convidados foram. Tão logo o eco da explosão se dissipou, a porta principal se abriu com força e uma figura imponente apareceu. Era um homem alto, vestindo um terno escuro, com uma expressão de determinação que deixava claro que não estava ali para brincadeiras. Silêncio, ele ordenou. A multidão parou, aterrorizada. Eu sou Alex, o novo sócio de Lucas. A situação que todos estão presenciando não é o que parece. A voz dele reverberava pelo salão, e todos ouviram. A verdade sobre o que vocês veem aqui é muito mais sombria. Lucas, agora pálido, sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Ele se virou para Alex, tentando entender o que estava acontecendo. Deixe-me adivinhar. Você está aqui para destruir o que resta da minha vida. A ironia cortante em sua voz foi tragicamente eclipsada pela sua voz trêmula. Não é isso, Alex disse, aproximando-se de Maraia, seus olhos fixos nela. A verdade que você tem medo de enfrentar é que você não é o verdadeiro pai de David. As palavras caíram como um raio, disparando murmúrios confusos entre os convidados. O queixo de Lucas caiu. Ele olhou para David, que estava ao seu lado. A criança olhava para ele com uma expressão que misturava confusão e medo. Maraia também parecia atordoada. Como assim? A pergunta ecoou pela sala, carregada de um desespero genuíno. Eu tenho provas, cópias de um arquivo que não deveria existir. O que vou revelar aqui transformará tudo o que vocês pensam que sabem. Alex ergueu uma pasta negra, o logo da empresa de Lucas destacado na capa. Durante a adoção houve um erro técnico. O DNA foi trocado. E Lucas, você não é o pai biológico de David. Nesse instante a sala inteira ficou em suspenso. Cada respirada batida de coração parecia tumultuada. Lucas sentiu a pressão em seu peito aumentar. A sensação de desgraça descendo como uma neblina densa. As pessoas começaram a sussurrar. Não é possível. Como ele pode ter feito isso? Olhares aterrorizados se cruzaram. Maria estava paralisada frente à revelação. Mas por que você não revelou isso antes? Lucas conseguiu perguntar entre as sombras de uma dúvida avassaladora. Porque eu fui um dos responsáveis por garantir o sigilo e proteger os negócios da família. Alex respondeu, com um sorriso sarcástico. Entretanto, tudo mudou quando você se engraçou com Maria. E tudo se torna mais complicado com esta explosão agora. A menina começou a chorar mais alto, sem saber o que fazer.
Sua voz pequena ressoava no salão, amplificando a tensão que já estava vigiando. Lucas estava lutando contra a maré. Não apenas estava sendo despojado de seu filho, mas também do significado que sua vida anterior tinha. Ele olhou para Maraia e então percebeu que a vida de todos ali estava prestes a virar de cabeça para baixo. No meio do tumulto, um grito diferente surgiu. Mãe! Era a menina nos braços de Roberto. Todos viraram os olhos para ela, enquanto a menininha olhava fixamente para Maraia, os olhos cheios de lágrimas. É você! A revelação balançou toda a sala, uma onda de choque adicional. Maraia, sem palavras, se virou lentamente, enquanto o tempo parecia desacelerar. Cada detalhe da cena se tornava fixo. A menina, a confusão, o escândalo e o olhar de Roberto, que agora orbitava ao redor de cada coração, cada história entrelaçada na noite. Explosões não são apenas externas, Alex murmurou, queimando todas as pontes de esperança. Assim como segredos podem ser mais devastadores do que qualquer deles. A sala, agora uma panela de pressão prestes a explodir, é onde a verdade finalmente abandonou as sombras e não havia como voltar atrás. O que acontecerá a seguir? As relações estavam prestes a se desintegrar. Segredos fariam o chão tremer mais que qualquer explosão, e a noite estava apenas começando. O pânico tomou conta do salão. As luzes piscavam, e enquanto a menina se agarrava a Roberto, ele parecia perdido em seus pensamentos. A sala estava no meio de um turbilhão emocional, e os olhares se alternavam entre eles e Maraia, que tinha um brilho desafiante nos olhos, como se estivesse pronta para enfrentar qualquer tempestade. É você! A menina repetiu, já mais calma, puxando o olhar da plateia para Maraia. Você é minha mãe, não é? A pergunta carregava um peso imenso. Lucas sentiu que o ar faltava. O chão parecia desmoronar sob seus pés. A revelação da paternidade de David já era chocante, mas agora isso. O que estava acontecendo? Maraia hesitou, a confusão passando por seu rosto. O que você quer dizer? Ela se virou rapidamente para Roberto, e todos os olhares se concentraram nele, esperando uma resposta. Mas antes que ele pudesse falar, o vidro da janela estourou com um barulho ensurdecedor. O estrondo sacudiu o salão, e todos gritaram, se jogando ao chão. O clima sofisticado da gala se transformou em um caos. Lucas levantou a cabeça, os ouvidos zumbindo enquanto olhava para fora. Uma figura encapuzada se destacou na escuridão. Com uma rapidez impressionante, a pessoa lançou uma série de papéis sobre os convidados. O segredo de vocês está a caminho de ser revelado. Uma voz rouca e ameaçadora ecoou entre eles, causando mais confusão. No meio do terror, Davi puxou a mão de Lucas, seus olhos grandes e assustados. Papá, o que está acontecendo? O menino parecia desamparado, a inocência dele esmagada pela realidade que se desdobrava. Roberto, agora, tinha uma expressão que misturava medo e raiva. O que você fez? Ele gritou para a figura. Destruiu tudo! A figura continuou a se mover, as sombras a envolvendo como se fosse uma tempestade. Maraia, agora em pé e decidida, gritou. Quem é você? O que quer de nós? O questionamento era repleto de dor e determinação, enquanto a multidão começava a reagrupar-se, tentando entender a nova crise. Os papéis caíram como folhas secas, e um convidado apanhou um deles. Ele leu em voz alta. As verdades estão entrelaçadas, mas a mentira que todos vivem é invisível. Eles não são quem pensam ser. As palavras causaram uma onda de murmúrios, a confusão instalando-se novamente. Lucas, agora em choque, se virou para Alex, que estava ao seu lado.
O que isso significa? Você sabia de tudo? A acusação era clara, o desespero inconfundível. Alex, antes confiante, agora parecia abalado. Eu não sabia. Eu tinha um plano. Ele começou a gaguejar. A verdade estava escondida, mas não por mim. Havia algo mais sombrio em jogo. A revelação lhe custou a segurança, e as outras pessoas começaram a atentar para o que era problemático em cada uma de suas figuras. Antes que alguém pudesse falar, a figura encapuzada se virou, uma arma brilhando sob a luz. Eu vou expor tudo! Ele puxou a máscara para cima, e um rosto familiar apareceu. Era um velho conhecido de Lucas. Alguém que acreditava estar longe de sua vida. Esse é o seu fim, Lucas. O sentimento de traição e desespero misturou-se no ar. Você construiu sua fortuna em mentiras. Agora a verdade voltará a você. O salão ficou em silêncio. O choque foi como uma onda que varreu todos. A conexão entre eles se tornava mais clara e mais dolorosa. O que mais estava escondido? O que mais esse homem queria revelar? A sala, antes um lugar de glamour e risos, tornava-se um campo de batalha. Por trás das mentiras e segredos, um emaranhado de relações se despedaçava diante deles. Lucas olhou para o rosto de David, depois para o de Maraia e Roberto, o peso do que estava por vir pairando no ar. O que está prestes a acontecer? O que mais será exposto nesse caos? O choque acabara de começar e cada um deles estava prestes a vivenciar as consequências devastadoras de suas próprias escolhas. O pânico tomou conta do salão. As luzes piscavam e a menina se agarrava a Roberto. Seu olhar estava perdido, seu corpo tremia. A sala virou um turbilhão. Olhares alternavam entre Maraia e Lucas, enquanto cada um tentava assimilar o que estava acontecendo. Eu vou expor tudo. A figura encapuzada rugiu, o tom de sua voz cortando o caos como uma faca afiada. As palavras ainda pairavam no ar, mas a atenção da multidão se direcionou para os papéis que caíam como flocos de neve. Esses documentos contêm a verdade, gritou ele, antes que o vidro da janela se estilhaçasse novamente, espalhando cacos pelo chão. Lucas sentiu o mundo desmoronando sob seus pés. O que você quer de nós? Uma pergunta ecoou de Maraia, sua voz carregada de coragem e medo. Você se esqueceu de quem realmente é? A figura jogou um papel em direção a Lucas, e o vento trouxe uma resposta para o ar. O impacto do documento balançou a estrutura já frágil do ambiente. Você não é apenas um enganador, você é um assassino. Um estrondo cortou a sala, gerando um grito coletivo. As pessoas começaram a se afastar, confusas e aterrorizadas, e Lucas ficou paralisado. Não havia como essa revelação ser verdadeira. Como você ousa? Gritou, seu rosto agora pálido como cera. Você se lembra de Marco, de como você se livrou dele? A figura desceu o capuz. O rosto de Tiago, um ex-parceiro de negócios que Lucas pensou ter esquecido, surgiu sob as luzes tremeluzentes. A mente de Lucas girava como um furacão. Memórias fragmentadas se unindo num pesadelo. Não, isso não pode ser verdade. E no meio desse conflito, Maraia gritou. Se você sabe, Tiago, o que está escondendo? Ela perguntava também por si mesma, tentando entender sua ligação com tudo aquilo. Tiago sorriu, mas não havia alegria. Você sabe o que Lucas fez. Mandou um homem para matar Marco porque ele sabia demais sobre as fraudes. A fortuna dele está construída em sangue, e agora vai explodir. O choque estampado nos rostos da plateia era palpável. Lucas tentava processar tudo, um nó de dor formando-se em sua garganta. As vozes antes suaves agora eram gritos de incredulidade e condenação.
Não, não é verdade. Isso é uma farsa. Ele queria gritar. Queria correr e esconder-se. Mas as palavras de David se misturaram ao barulho. Papai? O menino olhava para ele. O medo nos olhos inocentes causava uma dor insuportável. David, eu... Lucas começou, mas foi interrompido por um grito agudo vindo de trás de Roberto. A menina, ainda em seus braços, começou a chorar. Papai, estou com medo. Seu aceno provocou um silêncio momentâneo. Tiago aproveitou a brecha. Você nunca se importou com ninguém, Lucas. Não com Mariah, não com David, e muito menos com a minha vida. Ele avançou um passo. A tensão no ar era quase elétrica. Agora, as verdades estão se desdobrando. Você está prestes a perder tudo. O salão se encheu de murmúrios. As pessoas olharam para Lucas como se fosse um estranho. O carisma de milionário se dissipava em um segundo. Sentiu o peso de cada olhar, cada murmúrio, cada acusação. O cheiro de traição era quase insuportável. E no meio desse caos, uma nova figura apareceu. Uma mulher, com uma expressão inconfundível, surgiu do fundo do salão, seus olhos brilhando com uma luz intensa. À medida que se aproximava, a tensão aumentava. Lucas, o que você fez? Sua voz, clara como cristal, cortou o ar. Era Lara, sua ex-esposa, dissipando os ecos de um passado que Lucas pensava ter enterrado. A presença bela carregava a gravidade de segredos não revelados. Você não pode simplesmente fugir das consequências. Lara? Lucas estava em choque. Não esperava vê-la ali. Sim, eu sou a chave para tudo isso. As palavras dela flutuavam sobre a confusão. A sua história é muito mais sombria do que você pensa. O que você acha que sabe pode ser apenas a ponta do iceberg. Nesse momento, a sala ficou paralisada. Uma ansiedade palpável preenchia o espaço. Lucas olhou para Mariah, para Roberto, para David, suas vidas agora entrelaçadas em um emaranhado de mentiras e segredos. O que mais estava por descobrir? A verdade estava se desdobrando, acontecimentos interligados revelando uma nova camada de mistério. O que mais viria à tona? E com a presença de Lara, todos estavam prestes a encontrar uma nova dimensão de conflito. O enigma apenas começava, e ninguém, nem Lucas, poderia prever a tempestade que estava prestes a surgir. A tensão no ar era elétrica. Com a entrada de Lara, a sala inteira parecia ter congelado. Lucas, atordoado, não conseguia processar o que estava acontecendo. Lara, por que você está aqui? A pergunta escapuliu de seus lábios sem pensar. As pessoas ao redor pareciam estar aguardando uma resposta que não viria fácil. Por que você precisa saber a verdade, Lucas? Você sempre soube que o passado não estava enterrado. Ela respondeu, sua voz cortante e direta. E o jogo acabou. O que você fez não poderá ser esquecido. Ao seu redor, a tensão se intensificava, como um arco prestes a se romper. Que verdade você está falando? A incredulidade de Lucas fazia sua mente girar. As lembranças de uma vida repleta de segredos começaram a ressurgir, requentadas por velhas dores. Ele viu o olhar de Mariah, confusa, buscando respostas que ele mesmo não tinha. Você não é apenas um criminoso, você é um traidor. Todos nós sabemos disso agora. Lara disparou, os olhos fixos em Lucas. E você sabe que não pode continuar assim. As palavras dela eram como balas, atingindo cada um que ouvia. O clima já pesado estava em um ponto de ebulição. Nesse momento, enquanto todos respiravam a tensão como se fosse um gás tóxico, o que ocorreu em seguida fez o chão tremer. Um novo estrondo ecoou do lado de fora. A porta se abriu com um estrondo, e a figura de um homem entrou, com um olhar decidido.
Era o policial líder da investigação em curso que seguia Lucas. Estamos aqui para prender você, Lucas. Você está envolvido em algo muito maior do que imagina. A sua voz chamava a atenção, e em um instante a sala inteira se virou contra Lucas. Não pode ser, gritou Lucas, o desespero começando a tomar conta. Ele se virou para Lara, em busca de apoio, mas ela apenas observava, seus olhos cheios de reprovação. O policial, um homem alto com uma expressão firme, não se importou com os sussurros nervosos do público. Você está sendo acusado de conspiração e assassinato. Seus dias de liberdade acabaram. Um murmúrio intenso percorreu a sala. Todos os olhares estavam fixados em Lucas, enquanto o peso do momento o esmagava. Ele se viu cercado por segredos e mentiras. O que mais haviam descoberto? O que exatamente estava prestes a ser exposto? E o impacto não parou. Lara, com coragem, fez um movimento ousado. Você deve contar a eles sobre Marco, Lucas. Eles merecem saber a verdade, gritou, enquanto os olhares se tornavam mais intensos. Marco? O silêncio seguinte foi cortante. Os murmúrios aumentaram, enquanto Lucas ralhava para si mesmo. O que você sabe sobre ele? Nada. Você não faz ideia do que está me acusando. Sua voz se elevou, mas o pânico em seu peito crescia. Ele tem que saber que você não agiu sozinho, que você não é o único a ter as mãos sujas de sangue. Lara continuou, a luta em seus olhos refletindo uma revanche que estava muito além do que Lucas esperava. Lucas sentiu a mentira que construíra ao longo dos anos se desintegrar rapidamente. O olhar de David, seu filho, estava fixo em sua direção, com uma expressão de medos que Lucas nunca deveria ter desencadeado. Papai era um sussurro involuntário que cortou o silêncio agora ensurdecedor. E então um silêncio quase ensurdecedor envolveu a sala, quebrado apenas pelo som de algo despedaçando. A figura encapuzada que havia entrado anteriormente avançou. Isso é apenas o começo, aclamou. Com um movimento rápido, lançou mais documentos ao ar, papéis voando como penas, fazendo todos os rostos se virarem. Esses são os verdadeiros segredos, o que Lucas fez para silenciar Marco e aqueles que descobriram a verdade. Ele estava lá, não como um aliado, mas como um mensageiro de caos. A revelação tremeu no ar como uma bomba prestes a explodir, enquanto todos processavam as consequências chocantes. Lucas sentiu a pressão atingir seu clímax. Se aquilo fosse verdade, sua vida transformaria ainda mais, se arrastando para um abismo de desespero. E a única coisa que poderia fazer agora era esperar. Esperar para ver o que mais estava prestes a ser revelado, enquanto a sala mergulhava na escuridão das suas próprias escolhas. O futuro agora estava envolto em uma nuvem de incertezas, e a verdade, como uma serpente, estava prestes a atacar. O salão estava em plena agitação. Os papéis que caíam eram como folhas secas, enquanto o olhar de Lucas se movia entre seus amigos, ameaçadores e distantes. A figura encapuzada se adiantou, explicando sobre Marco. As palavras pareciam ter um peso, e cada acusação empurrava Lucas ainda mais para o fundo da água. Então tudo aconteceu tão rápido que ninguém conseguia processar. Um grito estridente cortou o ar. Era uma mulher desmaiando perto da entrada. O silêncio subiu como uma onda, e todos se viraram para a porta. Socorro! Ela clamou, antes de desmaiar. Ao seu redor, as pessoas se afastavam, formando um círculo. Lucas, tomado pela preocupação, começou a empurrar a multidão para chegar até ela. Quem é? Ele perguntou.
os seguranças tentando manter a ordem. O que aconteceu? Ela está bem? Alguém sussurrou, enquanto rostos se esticavam para ver. As luzes tremeluzentes lançavam sombras inquietantes. O clima de festa havia morrido. Agora era apenas pânico e incerteza. Chame uma ambulância. Roberto gritou. Mariah ficou paralisada, seu olhar fixo na mulher como se tentasse reconhecer alguém. E Lucas, ao se aproximar, ficou ainda mais chocado. Era Sofia, ex-colega de faculdade, uma figura que tinha conseguido deixar para trás. Sofia? Ele balbuciou, um nó se formando na garganta. Ela parecia pálida, quase não conseguia se manter em pé. E então tudo se desdobrou. Quando a mulher abriu os olhos, seu olhar encontrou Lucas. Você precisa saber. Sua voz era fraca, mas determinada. O que viria a seguir tinha o potencial de explodir tudo o que conheciam. O que aconteceu com Marco? Não. A interrupção de Lara fez tudo parar. Lucas virou-se para ela, alucinado. O que você sabe sobre Marco? O pânico se espalhou como fogo. Sofia, com seus últimos esforços, disse: Eu tenho provas. E vocês todos estão envolvidos. A câmera de um celular começou a gravar, capturando os últimos momentos da revelação. Uma sombra podre começou a subir entre os convidados, encurralando Lucas em um canto. Tiago, impaciente, avançou. Dizer que somos todos culpados é fácil. O problema é que você se esqueceu de que eu tinha meus próprios planos. Cada palavra dele cortava a tensão, como se ele estivesse alimentando um monstro em vez de acalmá-lo. Se você não calar a boca, todo mundo aqui vai conhecer seu segredo. A pressão aumentou. Lucas tentou se controlar, mas a verdade estava juntando as peças. O que você significa? O desespero era evidente. O rosto de Sofia tinha um brilho de ferocidade. Não faça isso, Tiago! Ela gritou, e sua voz ecoou pelo salão, desmantelando a cumplicidade em que todos estavam presos. E, no meio desse caos, uma reviravolta inesperada. O barulho do vidro quebrando novamente se fez ouvir. Uma nova explosão de vulnerabilidade. Mas era diferente. Um grupo entrou, vestidos de maneira escura, com armas em punho. Todos com as suas mãos no chão. Eles ordenaram. A multidão começou a gritar. Lucas, paralisado, ficou em choque diante da situação. O que estava acontecendo? O passado que ele pensou ter enterrado estava voltando. Os segredos finalmente explodindo em sua cara. Agora, tudo estava prestes a ser revelado de uma vez por todas. A vida de todos ali, entrelaçada e repleta de mentiras, à beira de um colapso definitivo. A única pergunta que restava era: o que mais viria à tona naquela noite fatídica? O salão estava em plena agitação. Os papéis que caíam eram como folhas secas, enquanto o olhar de Lucas se movia entre amigos que agora pareciam ameaçadores e distantes. A figura encapuzada se adiantou, explicando sobre Marco. As palavras pareciam ter um peso imenso, e cada acusação empurrava Lucas ainda mais para o fundo da água. Então, tudo aconteceu tão rápido que ninguém conseguiu processar. Um grito estridente cortou o ar. Era uma mulher, desmaiando perto da entrada. O silêncio subiu como uma onda e todos se viraram para a porta. Socorro! Ela clamou, antes de desmaiar. Ao seu redor, as pessoas se afastavam, formando um círculo. Lucas, tomado pela preocupação, começou a empurrar a multidão para chegar até ela. Quem é? Ele perguntou,
enquanto os seguranças tentavam manter a ordem. O que aconteceu? Ela está bem? Alguém sussurrou, enquanto rostos se esticavam para ver. As luzes tremeluzentes lançavam sombras inquietantes. O clima da festa tinha morrido. Agora era apenas pânico e incerteza. Chame uma ambulância! Roberto gritou. Maraia ficou paralisada, seu olhar fixo na mulher, como se tentasse reconhecer alguém. E Lucas, ao se aproximar, ficou ainda mais chocado. Era Sofia, ex-colega de faculdade, uma figura que ele pensou ter deixado para trás. Sofia? Ele balbuciou, um nó se formando na garganta. Ela parecia pálida, quase não conseguia se manter em pé. Quando a mulher abriu os olhos, seu olhar encontrou Lucas. Você precisa saber. Sua voz era fraca, mas determinada. O que viria a seguir tinha o potencial de explodir tudo o que conheciam. O que aconteceu com Marco? Não, a interrupção de Lara fez tudo parar. Lucas virou-se para ela, desconcertado. O que você sabe sobre Marco? O pânico se espalhou como fogo. Sofia, com seus últimos esforços, disse: Eu tenho provas, e vocês todos estão envolvidos. A câmera de um celular começou a gravar, capturando os últimos momentos da revelação. Uma sombra podre começou a subir entre os convidados, encurralando Lucas em um canto. Tiago, impaciente, avançou. Dizer que somos todos culpados é fácil. O problema é que você se esqueceu de que eu tinha meus próprios planos. Cada palavra dele cortava a tensão, como se ele estivesse alimentando um monstro em vez de acalmá-lo. Se você não calar a boca, todo mundo aqui vai conhecer seu segredo. A pressão aumentou. Lucas tentou se controlar, mas a verdade estava juntando as peças. O que você significa? O desespero era evidente. O rosto de Sofia tinha um brilho de ferocidade. Não faça isso, Tiago! Ela gritou, e sua voz ecoou pelo salão, desmantelando a cumplicidade em que todos estavam presos. E no meio desse caos, uma reviravolta inesperada. O barulho do vidro quebrando novamente se fez ouvir. Uma nova explosão de vulnerabilidade. Mas era diferente. Um grupo entrou, vestidos de maneira escura, com armas em punho. Todos com as suas mãos no chão. Eles ordenaram. A multidão começou a gritar. Lucas, paralisado, ficou em choque diante da situação. Mas então a líder do grupo, uma mulher de aparência feroz, avançou. Você não sabe sobre Marco e o que está acontecendo com você agora. A voz dela ressoou, contendo uma ameaça inconfundível. Ele foi meu irmão. Vocês o destruíram, e agora é a vez de vocês pagarem. A sala congelou. Um silêncio estranho caiu, e as palavras dela cortaram mais fundo que qualquer outro grito. Lucas caiu em si. Ele sempre soube que havia algo mais na conexão entre os corpos ao seu redor, mas nunca imaginou que a verdade do passado pudesse voltar tão rapidamente para cobrar um preço. Marco, seu irmão? Alguém murmura, a incredulidade assumindo a cena. O olhar de Lucas estava fixo na mulher. Era como um espelho, refletindo a dor de seu próprio irmão, que ele tinha perdido. E agora, a revelação devastadora não só expunha uma conexão com Marcos, mas mudava tudo, as alianças, os segredos. Tudo desabava. E a conta agora será bem alto, a mulher disse, enquanto as armas brilhavam à luz tremeluzente do salão. O que mais seria revelado? O que mais estava escondido nas sombras? A única certeza que restava era que aquela noite, que começou com glamour, agora se tornava um pesadelo. As vidas de todos ali estavam prestes a ser desmanteladas,
e a verdade estava apenas começando a amadurecer. A tensão no ar estava elétrica. O grupo encapuzado, armado e implacável, pressionava as pessoas com suas ordens. Os olhares estavam fixos na mulher, que dizia ser irmã de Marco. Lucas mal conseguia respirar. O peso de suas mentiras o sufocava, e ele não conseguia tirar os olhos dela. O que ela tinha a dizer poderia rasgar sua vida em pedaços. Eu não vou deixar você machucar meu irmão, a mulher gritou, seu olhar ardente. Ele merecia uma chance, e você o tirou de mim. O ato de defender Marco, mesmo que ele não estivesse mais ali, criou uma onda de compaixão entre os convidados. No entanto, a confusão se instalava rapidamente. Qual era a conexão entre todos eles? Lucas estava à beira do colapso. Foi quando Sofia, ainda no chão, fechou os olhos e começou a falar lentamente. O que você precisar ouvir, eu sei. Eu vi tudo. Assim que as palavras saíram de seus lábios, a sala se silenciou. A noite em que Marco morreu, ele estava com você, Lucas. E você fez um acordo. O impacto das palavras causou um choque generalizado. As pessoas começaram a sussurrar freneticamente, e os sentimentos de revolta e tristeza eram palpáveis. O olhar de Lucas se fixou em Sofia, a verdade instantaneamente se transformando em pesadelo. Não, isso não é possível! Sua voz tremia tentando se proteger da realidade em que estava mergulhando. A mulher encapuzada sorriu com satisfação. Você vê? A verdade vem à tona, Lucas. Ele estava prestes a expor tudo o que você fez. E agora você está prestes a perder tudo. A sua fortuna, a sua família e, mais importante, o respeito que acha que tem. O olhar ao redor era de horror. As mãos de David tremiam enquanto ele puxava a camisa do pai. Papai, é verdade? Você machucou alguém? Seus olhos eram de pura inocência e confusão. Um golpe no coração de Lucas. O nó na garganta dele se apertou e uma onda de desespero tomou conta. Como ele poderia encarar o filho? Basta! Lara berrou, seu tom feroz trazendo a atenção de todos. Se você tem provas, então mostre-as. Chega de jogos. Não vamos ficar aqui de braços cruzados enquanto esse circo acontece. Sua atitude desafiadora foi impressionante, e por um momento a mulher encapuzada hesitou. Os convidados começaram a se reunir, buscando a verdade em meio àquelas revelações perturbadoras. Você acha que isso é só um jogo? A mulher respondeu, claramente agitada. Vocês não têm ideia do que está em jogo. A vida de todos aqui depende do que vocês fizeram. O que aconteceu com Marco não é uma história qualquer. O que você fez está prestes a vir à tona. Foi quando, de repente, as luzes do salão apagaram. Um silêncio assustador tomou conta, seguido por um longo grito. A escuridão era opressiva, cortando a conexão entre todos os presentes. E então, uma explosão súbita de luz tomou conta do ambiente, revelando uma nova figura. Uma mulher estava de pé, no centro do salão, com uma arma em punho e um olhar de vingança. Você fez isso comigo, Lucas. A voz dela era de um raio. Tudo o que você fez eu vou expor. É hora de pagar. O rosto de Lucas ficou pálido. Era uma antiga namorada, alguém que ele havia sido cruel no passado. Ele não tinha ideia de que ela ainda nutria tanto rancor. A associação da mulher com os eventos do passado desatou uma série de murmúrios de choque por todo o salão. Será que você estava por trás de tudo isso? Lucas balbuciou, enquanto sentia que seu mundo ainda estava se desmoronando mais rápido do que conseguia acompanhar. Os olhares estavam todos em seu rosto, buscando respostas, e mais uma vez
ele se viu cercado por segredos que não podia mais controlar. As consequências começavam a se acumular, como um tsunami prestes a desabar. E o que antes era um mistério agora se tornava uma verdade devastadora. O que mais estaria escondido nas sombras? Lucas estava no centro da tempestade, e a única coisa que ele sabia era que a verdade, pela primeira vez, estava prestes a explodir de forma incontrolável. O que aconteceria a seguir? E a que preço? O caos dominava o salão. As luzes piscavam e os gritos ecoavam por todo o lugar. No centro, Lucas se via cercado por figuras do seu passado, cada uma delas carregando verdades dolorosas. A mulher encapuzada, agora com a arma em punho, centrava seu olhar em Lucas, enquanto Sofia tentava se levantar, revelando-se a chave para o mistério que estava prestes a ser revelado. Ele era meu irmão, e você destruiu a vida dele, Lucas. A mulher gritou, seu tom ressoando na sala como um trovão. O olhar de Lucas variava entre a raiva e o desespero. Ele não sabia como responder. As suas ações tinham consequências que ele nunca imaginara. Agora, o peso de seus segredos era insuportável. Chega! Gritou Lara, quebrando a tensão. Se você tem provas, mostre-as. Vamos encarar isso de uma vez por todas. A determinação dela ecoou por entre os murmúrios e, em um gesto ousado, Sofia puxou um envelope de dentro de sua bolsa. Aqui estão os documentos que podem mudar tudo. A verdade sobre Marco e sobre você, Lucas. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente, enquanto Lucas olhava para o envelope. As mãos tremiam. As palavras de Sofia o atingiam como uma lâmina. O que estava escrito ali poderia arruinar seu mundo de uma vez por todas. Com um breve momento de hesitação, ele conseguiu articular: o que mais você sabe? A sala estava cheia de olhares ansiosos. A figura encapuzada olhou para Lucas, como se esperasse uma resposta, e então Sofia começou a ler em voz alta. Marco tinha informações sobre a empresa e sobre o que você realmente fez. Ele soube um plano que poderia destruir você, e por isso você decidiu fazê-lo desaparecer. Cada palavra dela era como um golpe, rasgando as mentiras que Lucas havia construído. Não! Isso é um erro! Lucas tentou defender-se, mas seu argumento soava vazio aos ouvidos aplastados pela revelação. As lágrimas escorriam pelo rosto de David, enquanto ele observava seu pai se desmoronar. Papai, é verdade? Como você pôde? O olhar confuso e ferido do menino foi a gota d'água para Lucas. Eu não sabia, murmurou, sua voz embargada. Lara se aproximou, segurando a mão de David, dando-lhe apoio. Basta, Lucas. É hora de você encarar a verdade. A figura da mulher encapuzada avançou mais um passo. E o que acha que vai acontecer agora? Você terá que responder por tudo, Lucas. Massacrar Marco, enganá-lo, tentar destruir seus próprios amigos. Ela estava próxima, seu olhar endurecido pela dor. Isso termina aqui. Os convidados ao redor começaram a se unir, murmurando e trocando olhares de reprovação. Lucas sentia o peso da condenação como uma bola de ferro. A pressão era insuportável. Ele tentou protestar, mas as palavras falhavam. Finalmente, em um ato de desespero, levantou as mãos, deslizando-se para a saída. A última coisa que ele queria era encarar o que havia se tornado sua vida. Mas na porta, o policial ainda esperava. Você não vai a lugar nenhum, Lucas. A justiça vai prevalecer. A voz dele era firme, e o eco de suas palavras refletia a gravidade da situação. Não havia mais como escapar. Estou arrependido.
Eu só queria proteger minha família. Lucas implorou, suas emoções se derramando num imenso desespero. O passado tinha voltado para cobrar sua dívida, e agora ele realmente sabia o que havia perdido. Marco, sua família, a confiança dos amigos. Tudo por causa de suas escolhas. Sofia olhou diretamente nos olhos dele. A verdadeira paz vem de enfrentar seus erros, Lucas. Essa é sua chance. A sinceridade de suas palavras falava mais alto do que qualquer acusação. Lucas respirou fundo, sentindo um último fio de esperança. Talvez, apenas talvez, ele pudesse começar a corrigir seus erros. E assim, o salão, antes repleto de glamour e festas, agora se tornava um lugar de confrontos e despedidas. A verdade finalmente estava lá, crua e jovem, esperando para florescer. Mas o que significaria para todos? A história estava longe de terminar. Agora, não fique aí parado. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que todos juntos possamos continuar a explorar essas narrativas incríveis.